sobre a lei de inclusão, né? E para tratar desse assunto, trouxemos, né, um convidado especial, o Vicente, que é presidente da FAD Porto Alegre e vice-presidente da federação, né, para tratar a FAD, que é a Associação dos Familiares e Amigos do Down, né? Então a gente vai tratar sobre a lei de inclusão, que não trata só do Down, né? Trata de outras deficiências, mas vamos dar um enfoque também mais no Down, né, para esse caso. Isso. Bom, Vicente, assim, só para começar, tô falando da lei e depois a gente vai se esmiuçar mais o que a FAD faz, mas só para início, assim, da lei de inclusão, a gente sabe que a finalidade dela é assegurar o exercício dos direitos fundamentais para pessoas com deficiência, né? Visando essa inclusão social e a cidadania da pessoa, né? Ainda a gente fala quanto ao conceito de deficiência, né? O que é deficiência em termos da lei, né? Aí a lei traz o conceito de que é aquele que tem... Quem é o deficiente? Aquele que tem um impedimento de longo prazo, né? Não é uma deficiência algo temporário, mas sim algo de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? E que interação com uma ou mais barreiras, e esse é o conceito que traz a lei, né? Com mais barreiras, pode obstruir uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, essa é tentar inserir aquela pessoa que tem alguma deficiência na sociedade em plenas condições com os demais, né? Tentando fazer essa compensação. A lei ainda traz essa questão do símbolo, né? Que na lei é o cordão com os girassóis, né? Foi adotado, no né? caso do autismo. Tá? Do autismo é o do quebra-cabeça, né? Isso. Ele traz esse dos girassóis, que é doenças ocultas, né? Está certo. No caso do síndrome de Down, acaba que E a não gente se não usa tem muito, né? adotado, Porque né? como tem a característica visual, digamos assim, Sim. já na pessoa, acho que não acaba se Está sendo aplicando discutido a questão até de uma identidade, né? de um Para certos específico. certos lugares, alguns países exigem esse documento. Tem um pai que nos procurou até viajando para a Europa, né? Ele disse, se tivesse a carteira, na carteira teria facilitado, né? Então, essa questão visual nem sempre, né? Porque É uma discussão jurídica até. é interessante. Hoje em dia, até meu filho vai renovar a carteira agora há pouco tempo. A gente vai colocar na carteira. É possível colocar hoje pela legislação brasileira, Tem uma identificação. colocar na identificação, né? Facilitaria muito. Porque o que traz a lei também, né, quanto a isso, dessa questão da simbologia? Claro que o símbolo de um cordão pro girassol, que quem tem essas deficiências Eu sei chamadas que o ocultas... autismo usa bastante, o autismo precisa usar, né? Isso, A né? questão até da abordagem policial, tem muitas questões assim. Até porque não é uma coisa que não é visual, né? Visual. E, claro que o cordão ele não é obrigatório, né? Ele é opcional e também não te dá a garantia. Não. Só usar o cordão não vai te dar essa garantia, né? Então, até porque num atendimento pode ser solicitado pelo atendente, né? Uma comprovação. E aí talvez essa questão de ter na carteira, por exemplo, Isso é interessante. seria muito mais interessante porque tu demonstra, tá aqui, né? Um documento público, né? Comprovando. Mas Fabrício, eu queria só colocar, a lei surgiu então, foi, né, promulgada em 2015, né? Mas temos um histórico antes, né? Então eu gostaria só de contextualizar, que é a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Isso é uma lei completa, a gente diria assim, e precisa implementar. Mas a nossa história no Brasil, por exemplo, a Constituição de 88, ela que abriu espaço, então, para trazer para a sociedade as pessoas com deficiência, como todas as pessoas, o índio, né, tal, que estava totalmente excluído da sociedade, passaram a ter cidadania. Isso que é importante, né, dizer. O movimento no Brasil, ele nasceu, a primeira associação criada no Brasil foi em 87, foi em Natal, antes da Constituição, foi uma só, né? Só para ter uma ideia, a importância da Constituição Federal de 88. A partir de 88 começaram a surgir os movimentos, então, tanto na área da pessoa com síndrome de Down, como das outras áreas, do autismo,
das pessoas com deficiência começaram a se empoderar, como se diz, e formar associações, né? A FAD Porto Alegre foi criada em 14 de novembro de 92, quer dizer, vai fazer 32 anos agora, em novembro, né? Foi a primeira aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos em torno de 14 associações formais, né? As principais cidades gaúchas e filiada à Federação Brasileira temos 6, né? Que é a FAD Osório, Gauchuta e Gravataí, a FAD Novo Hamburgo, a FAD 21, a FAD Cachoeiro do Sul, a FADEPEL e a FAD Porto Alegre. Então são essas que estão filiadas ao movimento nacional. Uhum. A LBI, eu tive a oportunidade de participar em várias reuniões aqui em Porto Alegre, uma em Florianópolis. Ela teve uma gestação longa, né? Foi Sim. mais de 10 anos, né, de trabalho, liderado na época pelo deputado Paulo Paim. Por que que ele entrou nesse movimento? Ele tinha uma irmã que era deficiente visual, né? Que morava em Canoas, agora é falecida, né? E ele nos convidou para a gente participar da discussão, né? E ao longo desse período surgiram as convenções, quer dizer, já existia a Convenção de Salamanca, está fez 30 anos já, né? Uhum. Então essa convenção, ela foi recepcionada pela legislação brasileira em 2008, eu acho, 2008, 2009, foi um período que as convenções começaram via decreto, então, ser recepcionada pela nossa legislação. Aí abriu o caminho, porque as convenções são muito avançadas nesse sentido da inclusão, né? Então, a partir de 2008, 2009 a 2015, fortaleceu o debate e a formação do projeto então, que estava tramitando, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela nasceu, de certa forma, bem avançada, né? Completa, por isso chama de estatuto, é bem ampla, né? Uhum. Atende todas as áreas da deficiência, né? E agora estamos na fase de implementação. Isso em todas as áreas, saúde, educação, trabalho, moradia e tal. Sim, a gente até vai Então, abordar aqui ponto a ponto e aí mais ou menos a gente vai pedir para te dar essa visão aí, pelo isso, menos quanto à associação, né? O sim, que os familiares aí estão falando. Então, assim, outra questão que a gente pode falar é dessas atendimento prioritário, né? Quem tem, isso, tem deficiência ou sim. pessoa com deficiência, ela tem esses direitos, né? Atendimento de proteção e O socorro. Fabrício, eu só queria colocar assim, por que precisa de uma norma, por que precisa facilitar o acesso às pessoas com deficiência? Porque elas possuem as barreiras, né? Sim. Então, se não tivesse barreiras, a pessoa não seria uma pessoa com deficiência. Por exemplo, um deficiente visual. Se ele tem, hoje em dia, com a tecnologia que existe, eu participo em reuniões com pessoas com deficiência visual e eles conseguem se comunicar plenamente usando o celular, sem a leitura, né? Então, não tendo barreira, sendo o acesso à sala, à calçada, na rua, né, com o piso tátil, eles conseguem se locomover sozinhos, sem Uhum. precisar de uma ajuda, como historicamente a gente Sim. percebia a pessoa, né, conduzindo, acompanhando uma pessoa deficiente visual. Isso vale para todas as áreas da deficiência, na medida que tu retira as barreiras. Então a lei veio nesse sentido, né? Ela priorizar para que ela consiga ser atendida adequadamente, né? Mas também a gente defende a priorização. Só que a gente é mais importante que priorizar é tirar as barreiras. Sim, com Porque certeza. se a pessoa tem o acesso universal, como toda pessoa, ela não precisa ter prioridade. Então a prioridade é necessária para reduzir essa dificuldade que a pessoa com deficiência tem de ser atendida no balcão, então, no trânsito, ela leva mais tempo sempre, né? Então, Sim. a prioridade não é um privilégio, é isso, essa palavra, prioridade e privilégio. Muitas pessoas olham Sim, para faz essa a pessoa confusão. com deficiência e acham que ela está sendo privilegiada. Não, ela está tendo o acesso prioritário para poder amenizar os outros prejuízos que ela tem pelas barreiras que ela encontra. Usando, Sim. assim. Sim, sim. É importante a gente ver que de um tempo para cá melhorou essa conscientização até das pessoas, né? Claro, Sim, ainda não está num estado excelente, mas já vê que as pessoas têm se preocupado um pouco mais com isso, né? Então, é interessante essa parte, né? Bom, e aí, voltando ali à questão da lei, ainda as pessoas com deficiência têm esse direito à saúde, né? E aí
A lei fala que é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, né? E aí o SUS mesmo teria que ter essa acolhimento, né, dessas pessoas e disponibilizar o serviço, né, de saúde especializado, né, para o caso a caso. E com acompanhamento assim, de equipes multidisciplinares, atendimento psicológico, né? E aí, inclusive, para familiares, né? E aqueles que acompanham a pessoa, né? Atendentes, que atendem essas pessoas. E Fabrício sobre saúde, então, né? Isso, aí o que a gente quer saber como é que a FAD ou os familiares aí tem estão realmente recebendo isso, não estão? Deixa eu falar também, eu atualmente estou no conselho, eu sou conselheiro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, então esse debate está sempre na pauta, né? E eu diria assim, o SUS, por ser público, né, ele depende de orçamento. O orçamento, ele é discutido nos parlamentos, né, na União, no Estado, nos municípios, nas câmaras de vereadores, né? E o SUS é federal, né? Mas tem a participação dos municípios, do Estado. Eu diria assim, está muito longe, né, da pessoa com deficiência ser atendido exclusivamente com recurso do SUS. Quem tem condições tem plano de saúde, né, para poder amenizar, mas assim, tem muitas áreas da deficiência que estão avançando, tipo doenças raras, por exemplo, avançaram em muitas áreas, conseguiu crescer, mas também tudo depende da mobilização das famílias. Então, por isso que é importante agora colocando a lei com o movimento associativo, né? Porque o movimento associativo faz com que tira a invisibilidade da pessoa com deficiência. Então, ela indo para a rua, ela participando do debate público, né, das políticas públicas, aí vem à tona a necessidade de ter recurso do SUS. E outra, não adianta só ter recurso do SUS se não tem profissionais com um olhar, com uma capacitação, né, voltada àquela deficiência, né? Então, a gente luta muito para, junto às universidades, a gente procura dar palestra, participar das pesquisas, principalmente, para mostrar para que o profissional que sai dessa universidade, o pessoal na área da saúde, né, que saia com uma visão, com conhecimento, com menos preconceito, que a gente sabe que ainda existe, né? Então, mais ou menos seria isso. A lei está clara, é para usar o recurso do SUS, só que eu vejo, eu também sou economista, né? Eu vejo assim a falta, a perda de recurso público por mau atendimento, né? Então, mau atendimento, a consulta sem resultado, tudo é custo, né? E então nós precisamos trabalhar em várias frentes. Sim. A lei está aí, nós temos que construir o acesso à saúde, né? Em relação também, paralelo a isso, a questão do SUS, paralelo à questão do SUS também tem dos planos de saúde, né? Às vezes também dificultam esse acesso a essa multidisciplinaridade de profissionais, né? A pessoa precisa de uma... Eles vão dificultando. Ana, aí você entra numa área complexa, que é a questão do corporativismo, dos profissionais, de muito mais. Mas eu como pai, né? Fabrício também pai, né? Fabrício, a importância da gente se mobilizar, porque só mobilização, né? Essa discussão da prioridade do atendimento, por exemplo. Eu recebo de vez em quando ligações de mães que estão na fila lá no Conceição às 2 da manhã, dizendo, olha, eu estou a tempo aqui, tá. Só que a questão toda, a própria lei coloca dentro do protocolo, né? Então, se a pessoa, a gente recebe a pulseira, né, quando ingressa numa emergência, né, num centro de atendimento de saúde, né, temos que respeitar o protocolo. Sim. Então, não adianta exigir aplicar a lei se ela não tem prioridade na saúde, né, naquele atendimento. Então, toda essa conscientização das famílias também é importante. Sim, a questão da urgência, né? Da urgência. Mas a verdade é que nós precisamos, a saúde pública precisa melhorar como um todo. Então, não pode a pessoa ficar 3, 4 horas numa fila para ser atendida. Então, isso aí, hoje em dia, com a tecnologia que temos, né, com a questão do celular, dá para agendar, dá para resolver. Nós precisamos melhorar os gestores na saúde pública, né? Acho que é isso. Já tem faculdade para isso, tem cursos especializados agora, né? Espero que melhore, né?
Sim. Não, eu conto isso porque eu cheguei, eu sou das Missões, quando cheguei em Porto Alegre, lá em 79, meu primeiro emprego foi no Ernesto Dornelles, foi no setor de contas. E hoje, quando eu ingresso no Ernesto Dornelles, eu percebo, depois de 44 anos, eu percebo os mesmos problemas que existiam, né, em 79, né? Para ver Infelizmente. como precisamos evoluir na gestão da saúde pública, né? Sim, com certeza. Também ali a lei traz a questão do direito à educação, né, que um sistema educacional mais inclusivo, né, com aprendizado para toda a vida da pessoa, mas dando essa visão assim de abarcar essas dificuldades da pessoa e adaptar essas dificuldades para que ela consiga aprender, né, da melhor forma possível. É, também, em alguns casos, precisa de oferta de profissionais assim, de apoio, né? Quer Isso. dizer, no DAO, por exemplo, acontece de precisar de um monitor quando está numa escola regular, Uhum. para acompanhar e ajudar, né? A criança ali a se alfabetizar. Então, tem toda essa questão. Além de não poder, e aí é uma coisa interessante a gente falar aqui, e eu já passo a palavra para ti, para passar, para falar sobre essa questão dessa visão, né, da como é que está a educação. A gente também não poder cobrar a mais, né, nas escolas privadas, por exemplo, poder, ou até na pública, não cobrar algo mais só por ter esse atendimento, digamos assim, mais direcionado, né? Então, eu sei que na educação ele também precisa ser feito um plano de educação individual, né? As Sim. escolas têm que planejar algo individualizado para aquele aluno, para Uhum. poder ter esse acolhimento, né? Essa inclusão realmente, para a inclusão realmente ser efetiva, né? Isso. Fabrício, assim, a questão educação eu vejo também como economista, né? Eu vejo assim, historicamente, a educação ela desenvolveu no mundo, né? No meio das entidades religiosas, né? E depois com a Revolução Industrial, com o mercado de trabalho. Então, a necessidade de preparar pessoas para trabalhar nas indústrias, no comércio. Então, esse enfoque, ele não é bom quando se trata de inclusão de pessoas com alguma dificuldade pedagógica, né? Então, essa visão, o que que nós temos que olhar assim? Eu coloco sempre assim a importância, a criança, ela vem de uma família, né? Então até pequenininha, é atendida, o meio de convivência é a família, né? Logo ela é colocada numa escolinha, uma pré-escola e tal. Então o acesso para dessa pessoa na sociedade é via escola. Então não tem como pensar uma pessoa estar na sociedade se não passou pela escola, né? Então, não é só questão de alfabetizar, é importante, lógico, a alfabetização, mas ela tem que saber conviver socialmente. Sim. Então, tendo essa visão, a escola, toda a escola devia estar preparada nesse sentido, né? Então, não olhar a dificuldade do aluno, né? Tem que olhar os direitos do aluno e conseguir daí superar essas dificuldades, essas barreiras que existem, tanto para a pessoa com síndrome de Down, com autismo, o próprio nanismo. Eu conto uma história do nanismo, é um movimento recente também, né? Antigamente chamavam de anão. Eu conto uma história de uma universidade pública importante aqui no Rio Grande do Sul, que uma menina entrou via concurso público, né, via vestibular, e ela estava cursando já no 8º mês, estava cursando numa sala de 30 e poucos alunos, as mesas padrão, cadeira padrão, e ela ficava em pé em cima da mesa, né? Então, essa história assim da inclusão é muito ampla, mas a Sim. questão eu diria, da acessibilidade atitudinal, né? Então, os professores entravam, os colegas viam, todo mundo enxergava aquela colega em pé em cima da cadeira para poder escrever, né? Isso gerou, dito por ela, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? E ela contando que ela estava com problema de coluna porque ela ficava em pé para estudar na sala de aula. Aí fomos até a universidade e resolvemos bem simplesmente. Foi só cortar as pernas das quatro, né, da Uhum. mesa e da cadeira
e ela conseguiu sentar e pôr os pés no chão, como todos os outros alunos sentam com os pés no chão. Quer dizer, esse é o maior exemplo, né, da, da visão, né, do professor, dos colegas, da própria administração da universidade, de não perceber que tem que adequar alguma coisa. Aí você fala, né, da tecnologia. Então, tem uns que precisam de alguma tecnologia, a pessoa é deficiente visual, deficiente auditivo, né? Então, tudo isso é necessário para a pessoa poder ter acesso ao conteúdo, né? Aí depois vem o conteúdo, a forma de apresentar, tem toda ah, essa inclusão também é recente no Brasil, é muito recente. A Itália, que é o maior nosso exemplo maior, que muitos anos atrás aboliu totalmente as escolas especiais, né? E com sucesso, que eu saiba, né? Mas aqui no Brasil tem muita resistência ainda, né? De avançar mais, avançar, precisam avançar muito mais na área da educação inclusiva, né? E aí vem a própria família que não acredita, toda essa visão que a pessoa tem que, eu diria assim, normalizar. O aluno tem que aprender tanto quanto o outro aprende. Cada aluno aprende, nós somos alunos, né? Na sala de aula cada um aprende de uma forma, né? Essa diversidade que a sociedade tem. Entende? Então, nós precisamos mudar o olhar, né? Na medida que o olhar inclusivo, ele chama, né? Então, do professor, dos colegas, da direção, tem que dizer assim, olha, está chegando esse aluno, precisamos fazer alguma adequação para atender. Sobre o monitor, eu participei em Florianópolis, agora em julho, num evento lá, um simpósio sobre educação inclusiva, organizado pelo pessoal as pessoas com autismo, né? Autismo Brasil, o nome do movimento. Então, o que eles colocam assim, ó, da importância da educação inclusiva e do monitor. O monitor está previsto em lei, né? Temos que ter um certo cuidado ali. Os próprios juízes estão dando decisões e tal. O correto para funcionar e para incluir, né, na sociedade, porque a educação tem que ser a porta de entrada para a sociedade. Buenas, o monitor ele tem que ser um professor auxiliar, esse é o nome correto. Então tem várias leis municipais, estaduais, vários estados estão dando várias denominações, mas é aquele professor ele tem que tem o professor gerente, regente, né, da sala de aula. Esse professor ele tem que olhar para todos os alunos. Então, vamos supor que o Guilherme, seu filho, o Guilherme, precisa do monitor, e o monitor, aquele dia, esteve ausente por algum motivo de saúde e tal, não pôde. Aí, existem escolas que mandam para casa a criança quando o monitor não comparece. Então, é sinal que não está funcionando. Quer dizer, o monitor é um auxiliar, o professor tem que dar o conteúdo necessário, adaptado, se for o caso, mas ele tem que aceitar aquele aluno como dele, não é um aluno do monitor. Sim. Entende? Então, aqui em Porto Alegre já acompanhei vários casos assim, né? E esse monitor, esse auxiliar, então, do professor, ele pode ser um, dois, por exemplo, vamos supor que tenha numa sala de 35, tenha 4 pessoas que precisam de monitor. Vamos pensar como é que ficaria uma sala com 4 crianças com necessidades, né, educativas especiais, educacional, tendo cada um com um monitor ao seu lado. Então vai ter 30 alunos e 4 adultos dentro da sala, mais o professor. Então esse contexto que nós estamos, ninguém é novo, né? É um debate, precisamos formar, até trazer para as universidades, para as secretarias de educação, esse debate. Mas o que nós precisamos, então, é ter professores auxiliares com a tecnologia, no caso da comunicação, com capacidade de incluir esse aluno. Ele tem que ser um facilitador, isso, resumindo, aquele professor que está com o menino ali com síndrome de Down, por exemplo, ele tem que ser um facilitador entre a professora da sala de aula e o aluno, e os outros alunos. Porque na vida, a gente chama de bengala, né? Não vai ter uma bengala todo dia. Vai no shopping, vai ter uma pessoa junto, vai não sei aonde, um jogo de futebol, vai ter uma... Não, ele tem que saber se conduzir sozinho. Por isso que ele está no colégio.
Nossa discussão dentro das nossas famílias, nós debatemos muito, e eu acho que o caminho é uma estrada longa ainda. Temos que trazer para o debate tanto as escolas públicas, escolas privadas, e valorizar. Graças a Deus a lei exige, a lei está correta, eu acho que tem que exigir, só que a aplicação dessa lei, a prática, no meu entender, no entender de muitas pessoas do nosso movimento nacional, entendem que está equivocada. Outro, o dinheiro público, o custo do ensino aumenta também. Nós Sim, tem que claro. manter 4 pessoas na sala de aula junto com então são 5 profissionais que estão dentro de uma sala. Tudo isso é custo, né? E Talvez talvez não. capacitar mais os professores, capacitar Isso, mais os professores, de professores. incluir a deficiência já no currículo dos professores, porque eu vejo muito que são cursos que são feitos à parte, assim, eu não sei se isso vai no currículo de formação dos professores, que era o que deveria, né? A faculdade está melhorando, mas é um caminho. É. Mas percebe, né? Tudo é recente, né? Sim, Nós estamos sim. falando de De 2015 de para cá. 15 para cá, ou de 30 anos para cá, quando começou o debate maior no Brasil Uhum. e tal, né? Sobre educação, trabalho, toda essa área da inclusão da pessoa com deficiência, né? Mas vamos em frente. Eu acho que não dá para, né? Eu acho que a educação é prioritária e a gente convida então todos a vir para o debate. O problema é conversar, é debater. Nós tivemos em março a nossa semana estadual de conscientização sobre a síndrome de Down. Tivemos um evento aqui no Ministério Público, aqui na Praça da Matriz, ali no Forte Apache, ali no auditório, um evento muito importante. O foco era esse, assim, era a questão do monitor em sala de aula, a denominação do monitor. Estava o pessoal da FACED, da UR, tinha 4 professores da URGS ali debatendo. E tem uma ideia, sábado nós estivemos em Veracruz, no município, e o Gabriel, que é um jovem cidadão formado já em educação física. E por que nos convidaram para ir a Veracruz? Porque eles nos ouviram aqui e lá, na presença então, do prefeito, de 3 vereadores, da secretária de Educação, nós levamos o debate lá para o município. E muito interessante, assim, os professores, né, ver como eles estão receptivos, né? Mas é o debate, temos que estar aqui, por isso que é importante esses espaços, né? Sim, esse debate é claro, exato. E é importante a gente até saber que está se preocupando e tem um movimento para tentar adequar isso da melhor forma possível, né? Porque realmente, às vezes, a lei só dá o direito de forma genérica, muitas vezes, mas aí na prática tu vai ter que adequar qual seria a melhor abordagem, né? E é importante essas discussões, assim, para a gente ver que às vezes só a lei não resolve, né? A gente tem que botar em prática, ver algumas... Não, essa questão, a acessibilidade atitudinal, o preconceito que existe, a falta de visão. Eu coloquei esse exemplo da menina com nanismo, né, que é uma coisa muito simples de adaptar. Sim, claro. Eu vou citar outra da questão do piso tátil, aí na URGS, na Universidade Nossa, Centro Cultural, um prédio novo, antigo, histórico, né, da URGS, foi adaptado, né, totalmente acessível. Teve um evento, isso em 2019, com um palestrante focado para as pessoas com deficiência visual, né? E aí o piso tátil, sabe, saindo do elevador lá do 3º andar, levando para o auditório. Tinha sido contratada uma empresa terceirizada, então, para fazer o coffee break. A empresa colocou a mesa do coffee break em cima do piso tátil, né? Então, as pessoas com deficiência visual saíam do elevador com a sua bengala, seguindo o piso tátil, eles batiam na mesa, né? Então, percebe, a lei está aí, né? Mas a lei é a mesma, né? Sim. Então, as pessoas não precisam ler a lei, né? Ter aquela sensibilidade. Você tem um piso tátil, como é que vai obstruir o caminho? Aquele é o caminho da pessoa com deficiência visual, né? Entendeu? Percebe? É uma coisa muito simples, né? Sou muito simples para melhorar a situação da inclusão. Sim, precisa dessa conscientização das pessoas. Esse olhar, né? Agora, viajando em Florianópolis, agora semana retrasada, também vi um piso tátil e um poste ainda no meio, bem no meio. Quer dizer, é uma arapuca, uma armadilha, né? Quer dizer, a pessoa vem caminhando no piso tátil e bate no poste, né? É interessante, então parece que colocaram o piso para atender a lei,
A nossa Mas LB nossa, foi atendida, mas deixaram o poste no meio. Sim, nós já tiveram essa Então, questão. parece até que até nós vamos entrar agora no mercado de trabalho também, algo parecido. Sim. Aí tá, só seguindo assim, como a ideia é só passar alguns direitos assim, gerais, né, que consta ali, na lei ainda fala em assistência social e previdenciária, né? Então, na social, ter o direito a um salário mínimo, né? As famílias que não têm condições, né? Que recebem até a renda familiar não passa de um Isso. salário mínimo, né? Então, claro, se limita bastante, mas é alguma coisa. E quanto à aposentadoria, né? Possibilidade de aposentadoria com idade e tempo de contribuição diferenciada para as pessoas Diferenciado. Tá. com deficiência, né? O doutor Fabio, sobre a previdência, acho que é correto, acho que tem que, porque eles têm uma dificuldade maior na vida, antecipa, né, a previdência, até a expectativa de vida, mas são poucos dados, mas a expectativa de vida da pessoa com deficiência ainda é menor que a expectativa de vida de todas as pessoas, então está correto ali, como é que se diz, melhorar a aposentadoria, né? Antecipar, né? Agora, quanto à assistência, só colocar bem claro aqui para quem está nos ouvindo, é assim, a assistência social, o BPC, ele não pode ser um impeditivo e a lei já, essa lei, graças a Deus, ela possibilita, a pessoa pode receber o BPC, mas a pessoa pode ingressar na escola, estudar, pode entrar no mercado de trabalho, por exemplo, se ela tem uma renda que como é que se diz, aumenta a renda familiar, Uhum. que ultrapasse esse limite legal, então previsto, né? Ela possa suspender o BPC. É isso ficar claro. Então, tem famílias que se escondem atrás do BPC, segura o filho em casa, não dão oportunidade para essa pessoa com deficiência, tanto com síndrome de Down, com autismo, ou alguma doença rara, deixam de oportunizar então a educação, principalmente, para ela poder crescer socialmente, se desenvolver, porque o medo de perder o BPC. sim, Então, vamos sim. fazer esse registro Sim. importantíssimo, né? Então, o BPC é apenas alimentação, é o básico do básico mesmo para a pessoa, mas eu acho que a pessoa não merece ficar nesse Sim, quadro, né? sim. Então, ela tem que lutar junto com a família tem que procurar outra forma de inclusão, melhorar a renda familiar e o BPC é para quando precisa. Então, vamos Sim. supor assim, né? Se não precisou, suspende. Quando voltar à situação da necessidade, usa o BPC. Então, deixar isso é muito importante. Queria registrar aqui, doutor Fabrício, a questão da nossa cultura do assistencialismo. Então, a nossa sociedade, a nossa elite, né? Ela, quando vejo na associação e tal, o movimento, eles gostam de dar uma doação, né? Mas não um trabalho voluntário. Se nós precisamos de trabalho voluntário, de vez em quando, eu quero dar uma cesta básica para a pessoa, né? Mas talvez o trabalho dela como profissional, né? Todas as áreas da arquitetura, da engenharia, da educação, da saúde, né? A pessoa, talvez um trabalho voluntário ajudando uma família com a sua profissão, com a sua capacidade profissional, é bem melhor do que dar uma cesta básica, por exemplo. Então a gente está focado ainda naquela, eu dei uma assistência aqui, então o assistencialismo está impregnado, né? Sim, E isso prejudica também a inclusão da pessoa com deficiência, né? sim. Até porque a ideia é que ela se inclua realmente na Isso, sociedade e não se se exclua através de exclua. um benefício, né? É. Realmente, tem que ter realmente esse cuidado, porque a ideia é trazer. Bom, depois a lei ainda traz a questão de transporte, mobilidade, que de certa forma a gente já mais ou menos tratou aqui, né? Que de Isso. ter essa facilidade de acesso Que e também não é cuidados. um direito, não é um privilégio, é um Sim, não direito, diria. é uma necessidade, né? E Sim, outra, só nesse sentido registrar, não é só o benefício que traz o transporte, as calçadas acessíveis, é para toda a população, sim, né? sim. Então, a criança é a mãe com o carinho de bebê, é o idoso, né? Então, não é só a pessoa com deficiência que é beneficiada, né? Bom, da lei mais ou menos o que a gente trouxe para falar que era isso, né? De forma geral, como eu disse, a gente não vai Isso. esmiuçar a lei, Eu só queria aproveitar, mas pode tem acrescentar. o capítulo do mercado de trabalho, né? Do trabalho, Sim, direito ao sim, a trabalho e gente. tal. Direito ao trabalho, nós também defendemos muito e a questão do trabalho com apoio, né?
Emprego apoiado. Sim, Tem ó, projetos, precisamos valorizar muito, porque a lei de cotas, que também já passou de 30 anos, né? sim. Ela é burlada de vez em quando, não tem seu efeito, né? Não é efetivada porque os empresários, para não ser multado, eles conseguem colocar uma pessoa, tal, e fica lá, é melhor, e não investe na pessoa. Então, o emprego apoiado tem um profissional, um familiar, alguém de fora que consiga acompanhar a pessoa lá dentro da empresa para ela efetivamente trabalhar, crescer, se desenvolver, né? Então, Depois disso a gente separou alguns direitos, mas isso é para fins de informação, né, para a pessoa. E aí depois a gente vai até entrar um pouquinho mais na questão de emprego, que é interessante, né, para inclusão é interessante a pessoa, né, ter essa possibilidade de emprego e se sustentar, né, e para ter realmente efetiva inclusão, né, para a gente não ficar nessa questão de inclusão ser uma coisa meio teórica e na prática às vezes tu não vê como deveria ser realmente, né. Então, só para fins de informação, né? E aí eu trouxe aqui mais para o síndrome de Down, mas claro que aqui alguns desses direitos eh, se vão para outros, né? Outras deficiências também. Que tem a isenção do imposto de renda, né? isso. É isenção, né? Tu não precisaria pagar imposto de renda, as pessoas com Down. Acompanhamento de passageiros, né? Quem acompanha uma pessoa com síndrome de Down tem direito a 80% de desconto na passagem aérea do acompanhante, né? Sim, do acompanhante. Então, é uma coisa que também é um benefício, um direito que se trouxe, né? Aquilo que a gente já falou na educação, que é vedada essa cobrança adicional do valor, porque vai atender, não, vai precisar de um monitor, nós vamos cobrar mais por causa disso. Não, isso é vedado, não se deve fazer. A questão também de se negar uma matrícula, né, numa escola por ter essa deficiência também, inclusive é crime isso, né? Sim. Então é bom que as pessoas saibam, né, quando se chega a ocorrer que realmente eles não têm razão a escola de negar essa matrícula para a pessoa, né, nessas condições. Ainda, como dia ele tem isenção na compra de um carro, né? Tem isenção de ICMS e IPI, e depois no IPVA também, né? Teria essa questão. Depois tem a questão de cota de vagas, né? Reservadas em concurso público, que em meio federal, né? No âmbito federal, ele pode ser destinado, e aí, claro, não é só para o síndrome de Down, né? Isso é com deficiência, pessoas com deficiência. Que pode chegar até 20%, sendo no mínimo 5. Então, o concurso público, nesse caso, teria que ter essa visão de ter entre 5 e 20, para dar essa questão. Outra questão é essa quota nas empresas privadas, né? Que é uma parte que eu acho que é interessante a gente aabordar, que tem, né? Principalmente assim, quando tem mais de 100 funcionários numa empresa, tem que se destinar de 2, 5% para pessoas com deficiência, né? Que, ao meu ver, é uma forma de incluir, né, a pessoa, né, no mercado de trabalho, dela ter a condição de se sustentar, né, de ter um emprego, de se sentir, né, útil, né? Porque às vezes, antigamente, a síndrome de Down tinha isso, que as famílias meio escondiam a criança, né? Ainda tem, né? E aí, então, essa questão de conseguir incluir ela no mercado de trabalho, acho interessante, assim, para isso, né? Até para ela, como pessoa, se sentir útil e importante. O que tu colocaste, né, trazendo de volta, que tu já tinha colocado em relação a isso aí, é que a capacitação dessas pessoas aí que entram deles aprenderem, de ter alguém acompanhando, que eles cresçam ali dentro, como qualquer outro funcionário. Né? Porque não é porque tá ali, porque eu vejo muito assim, tá ali na lei, vamos cumprir a lei. Mas acontece que não é só isso, é que ele tenha as mesmas possibilidades dentro da empresa que um funcionário normal, que ele tem alguém ali disponível para acompanhar. O Fabrício citou vários benefícios, né? Deixar bem claro que sempre coloca, são benefícios, não é privilégio, né? No sentido de amenizar os custos, né? Uma família que tem uma pessoa com deficiência, ela tem um custo bem maior que outra família. A questão da mais demandas na área da saúde, na locomoção e tal. Então, na necessidade de acompanhar, por exemplo, a passagem aérea, tem um desconto para o acompanhante.
Tem porque a pessoa não consegue se locomover Sozinho. sozinha. Ela tem direito ao turismo, tem direito a frequentar um curso, que precisa talvez do transporte aéreo, tal, o transporte terrestre também tem um benefício, né? Para que ela pudesse, esse acompanhante pode ter uma redução do custo. Sobre o mercado de trabalho, realmente ali, eu vou citar dois exemplos. Então, exemplo da empresa que contrata, até paga, até para a pessoa ficar em casa, para cumprir as cotas, como o senhor falou, que está previsto na lei, um Sim. percentual, né, que é as famosas cotas, né? Porque a multa talvez é muito mais alta do que pagar uma pessoa. eh, e, por outro lado, a necessidade do emprego apoiado. Por outro lado, tem aquela pessoa que está bem numa empresa. Aqui no Rio Grande do Sul teve um exemplo recente sobre isso, uma pessoa com síndrome de Down, né? Ela estava tão bem que a empresa decidiu promovê-la num cargo mais complexo. Nesse cargo mais complexo, ela ficou 2 meses e foi demitida. Aí perguntar por que foi demitida. Ela teve um transtorno, a pessoa ficou desequilibrada emocionalmente, né? Que estava bem na empresa. Foi demitida porque ela não, pela legislação atual, em princípio, não poderia voltar para o cargo anterior. Mas é uma questão, acho que por ser pessoa com deficiência, talvez seja possível voltar, mas a discussão nós Sim, podemos claro. ver também, né, juridicamente. Mas aí a família não foi comunicada, ele chegou em casa com a notícia que ele foi demitido daquele emprego, né? E foi demitido porque ele não conseguiu prestar um bom serviço naquele cargo mais complexo. Então vem a questão, se tivesse uma pessoa acompanhando, se ela estivesse sendo apoiada, esse profissional de apoio ia perceber, ia negociar, diz, não, ele continua nessa vaga, entende? Então percebe a necessidade do apoio vale para todos, vale para a inclusão, desenvolvimento, né? Então é super necessário. E para quem quer acompanhar, nós temos um movimento nacional, até eles são nossos filiados na Federação Brasileira, é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Foi o falecido agora, o Dr. Romeu Sazak. Estamos recebendo o livro dele agora há poucos dias, estamos sendo editando um livro sobre essa metodologia que ele trouxe para o Brasil. Ele é descendente de japonês, e há muitos anos eu conheci ele meu filho nasceu, João Vicente nasceu em 96, eu conheci ele em 98 numa palestra aqui na Fiergs sobre empregabilidade da pessoa com deficiência, né? E ele já estava colocando na época. Então criou essa associação nacional, é uma rede de profissionais então em todo o Brasil, e Fabrício, estamos à disposição também para discutir isso aí, trazer aqui para Porto Alegre. Tivemos alguma palestra aqui durante a Semana Estadual de Conscientização e tal. É muito importante, né, a questão do trabalho. Por que o trabalho é importante? Porque aí a família percebe que vale a pena investir na educação, porque ele vai trabalhar lá adiante, vai ter uma renda, vai ajudar a família e tal. Mais ou menos isso. Bom, basicamente, eu acho que da lei, eu acho que era isso que a gente tinha para expor, né? Mas é interessante essa visão, porque às vezes a lei, ela é muito o que a gente chama a letra fria da lei, E, né? E quando tu vai pôr em prática, às vezes tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, né? Que é essa questão de, tem direito ao emprego, mas daqui a pouco ele tá empregado no papel, mas não está nem isso, não está exercendo. sendo. Então não ajuda muito essa questão da inclusão, né? Que seria o que Não, a e gente aí acredita. tem a questão que a lei diz que tu não pode, na educação não pode cobrar um extra, né? E, por outro lado, tem as famílias que não compreendem que exige mais do que pode da entidade. Sim. Esse debate já tivemos também aqui no Ministério Público. O Ministério Público faz um evento anual com as escolas particulares. Então, muito, muito bom, muito bom. Esclarecimento, esse debate é importante. Até o jurídico, eu acho que está ainda aqui na Uruguai, né, a sede do sindicato das escolas particulares, e conversando uma vez com a responsável pelo jurídico do sindicato, né, ela chegou nesse ponto, né, da questão do equilíbrio, né, tem que ter o equilíbrio. As escolas, em princípio, todas são interessadas em receber, até porque agora é lei, como você falou, é crime, né, não receber a pessoa com deficiência, né? Mas eu acho que tem que ter um bom senso da família e construir junto. E a família está junto na escola também, né? Tanto público como particular. Se tu pegar o artigo 1º da lei ali, é obrigação do Estado
né? Isso. Da família também. Sim, a família se inclui aí Sim, como então, responsável também, nós, né? como associação de familiares, né, a gente defende, né, mas também cobra das famílias a participação. Sim, não é só os direitos, Não né? é A gente só tem os nossos direito, deveres também. Vicente, ainda aproveitando então, né, essa questão, vamos entrar na. Para a gente entender, eu quero também que tu fale um pouco sobre a FAD, Isso. né? Como é que é a FAD, a federação também. Como é que se associa? É uma associação? Eu preciso me inscrever? Tem uma, paga alguma coisa? Tem uma mensalidade? Como é que ela se Tá mantém? certo. É, Nossa, pode. a FAD, então, foi criada em 14 de novembro de 92, com o objetivo de... Na época, os pais tinham vários objetivos, né? Até o nome, a FAD, né? Talvez pensando em dar atendimento, né? Mas o objetivo hoje da FAD Porto Alegre é lutar pelos direitos, procurar, junto aos órgãos públicos, fazer parcerias, então, com as entidades, né, que existem hoje na área do esporte, do turismo, da educação, da saúde, saúde, por exemplo, nós estamos com um projeto para trazer para Porto Alegre um ambulatório especializado em síndrome de Down, por exemplo, e porque tem associações que prestam serviço, tudo bem, até pela carência naquela cidade. Porto Alegre é uma cidade que tem muito bom atendimento, né, a nível Brasil, comparando. Então não tem por que a gente criar dentro da associação um atendimento, né? Uhum. Então vamos deixar para quem tem essa capacidade, né? Então nós congregamos famílias. ah, É uma associação sem fins lucrativos, então a gente não cobra, não pode cobrar. A gente vive de doações, então de voluntários financeiros. Então nós temos um cadastro de famílias, estamos convidando novas famílias, então para entrar. E a contribuição vai conforme a capacidade da família, o interesse, então, de manter. Nós temos uma sala, temos a tecnologia, o Zoom, a gente usa muito para fazer reuniões, palestras e tal, via online, né? Estamos ligados à Federação Brasileira, e então a gente luta, o foco na Federação Brasileira é temos uma advocacy em Brasília que acompanha toda a legislação, para não ter retrocesso. Nós ultimamente andamos brigando muito para não ter retrocesso. Um exemplo é o decreto 10.502, né, na educação, que foi um retrocesso, a gente conseguiu abolir, né? Então, mais ou menos nessa área. É uma luta por políticas públicas, né? Então, ajudar, por exemplo, o exemplo que eu dei agora, sábado, nós estivemos numa prefeitura do interior, palestrando, ajudando, dando a nossa contribuição para melhorar a educação, saúde, trabalho, basicamente seria isso, né? Sim, levar a voz Levar a das. voz. Não, e outra, agora vou dizer outro benefício grande que a gente procura, esquece de falar, porque nós vamos falar agora da síndrome de Down, né? Nós somos pais, né? Então nós temos que abrir espaço, dar oportunidade para as pessoas com síndrome de Down, em todas as idades, né? Só que temos que lembrar que temos os pais que também precisam de um acolhimento. Então a associação tem esse espaço de troca entre as mães, os pais, as famílias, entende? E a preocupação também, a própria LBI prevê a questão da moradia, né? Nós temos um projeto da moradia assistida, né? Então, para a pessoa com síndrome de Down poder, no futuro, nós imaginamos um dia que nós partimos, né? Um dia, nós não somos eternos, né? Então, tem que ter essa preocupação também, como é que vai ser o futuro das pessoas. Então, convidamos todos, né? Quem está nos ouvindo ali, vamos junto. Não, olha, eu fico muito triste, né? Eu sou grande defensor e eu sei o benefício que trouxe para mim, para minha esposa Vera, para minha a filha Giovana, que é a Mana, que acompanha. O João Vicente nasceu em abril de 92, dia 18 de abril, 96, quer dizer, 96. Em junho, eu vi um artigo na Zero Hora, né, onde o presidente da época, o seu Pires, dava uma entrevista. E lá tinha um telefone, ali aquele telefone que me acolheu na FAT, Porto Alegre. Depois logo entrei na federação em 2000, no congresso em Curitiba. De lá para cá eu participo de todos os congressos. Até já vou divulgar aqui ó, no congresso ibero-americano, no ano que vem em outubro, no dia 22, 23, 24 de outubro, em Campinas. Congresso ibero-americano com 19 países, então tá Espanha, Portugal e toda a América Latina. E ali vão levar os estudos que existem e tal. A doutora Ana Cláudia Brandão, que é a mamãe, trabalha no Einstein, é a nossa grande
pesquisador a nível internacional, né? Então, as associações se preparam, né? Participam dos congressos. Então, vamos lá, vamos fortalecer as associações. Exatamente. E é bom isso porque é uma forma de se organizar e ter uma voz ativa mais atuante, né? Isso. Do que ficar cada família ali querendo ou batalhando, né? Individualmente. E agora, para finalizar, não sei, eu queria só colocar o que eu vi num desses congressos em Cartagena, na Colômbia, em maio de 19. Então, tive a oportunidade, foi o único que eu participei até agora, porque o outro foi na Costa Rica, onde esse congresso tinha 40 e poucos jovens de vários países, acho que tinha de 10 países diferentes, ficaram 2 dias com profissionais de uma sala, discutindo as suas dificuldades. Então, todos... e o interessante, um item de 10 itens que eles tiraram assim, das dificuldades que eles têm encontro como jovens com síndrome de Down, né? O primeiro foi a falta de espaço de convivência. Então isso diz tudo, né? Eles não têm espaço na vida adulta. Quando são crianças, até são convidados para os eventos, para as festinhas e tal. A partir da adolescência, eles começam a ser excluídos, né? Com as dificuldades deles, de fazer amizade e tal. Então, nós, associações, pessoal, mães, pais, vamos participar da associação e criar esses espaços de convivência. É muito importante. O que é espaço de convivência? É poder fazer uma reunião dançante, fazer um passeio. Por exemplo, a nossa FAD agora fez no dia 14 de agosto agora um passeio para Gramado, no Festival de Cinema. Foi um dia maravilhoso, um dia de semana, nós fomos pelas cortesias que recebemos lá das empresas de Canela e Gramado, foi um baixíssimo custo, né? Uma participação. Agora, 19, temos a Festa das Crianças, lá na FISVEC, a FISVEC também é grande patrocinadora, que é a associação ali na Cavalhada. Domingo temos um encontro dos jovens, estão convidados adolescentes, né? Teu filho Guilherme já pode participar, né? Então vai ser em Gravataí, no Cinefísico, também uma sede lá que a gente consegue também fazer uma vez por ano esses eventos. Então são espaços que, como associação, e estão precisando de mais trabalho voluntário. A doutora Ana aqui pode ser nossa parceira futura aí, né? O voluntariado é muito importante, né? Então, aqui nós temos em Porto Alegre, tem os parceiros voluntários, que é uma entidade que a gente é cadastrado, eles encaminham profissionais e tal. E acho que o caminho do voluntariado é muito importante, muito importante. Porque não adianta só cobrar do poder público, né? Se a gente não faz a... Sim, E eu quero registrar aqui a importância da associação, dito olha só, por um ex-governador, o Sartori, né? Lá em maio de 16, onde foi assinada a lei, a nossa lei da Semana Estadual de Conscientização, ele fez uma fala assim, para nós muito interessante no gabinete dele, quando fomos lá agendar o evento da assinatura da lei. Ele diz assim, olha, eu gosto do movimento associativo, da sociedade civil organizada, porque se eu colocar R$10 numa secretaria da educação, da saúde e tal, vai chegar lá na ponta para atender a pessoa com deficiência, vai chegar a 6 ou 7, porque tem toda a máquina administrativa para girar, né? Tem o custo administrativo. Mas se eu colocar R$10 numa associação, na FAD, por exemplo, vai chegar a 20 lá na ponta. E por quê? Aí alguém pergunta por quê? Porque tu tem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, eu estou aqui voluntariamente, a gente trabalha voluntariamente, e aí tu agrega esse trabalho voluntário. Então aí tu soma, tu multiplica aquele valor, aquele dinheiro público, vai ter um resultado bem maior. Então isso aí fica esse registro da importância das associações. E aí tu agrega e faz bem para a saúde, sabia? Sim, Dito por um padre, que quando completou 100 anos, eu perguntei para ele assim, eu tive a oportunidade de participar da festa dos 100 anos, e ele diz assim, ó, respondendo, né? Porque ele, com 100 anos, com bem de saúde, com a vitalidade e tal, ele diz assim, ó, são 3 coisas importantes, ó, viver intensamente, fazer o que gosta e fazer trabalho voluntário. Então fica o recado aí para as pessoas aposentadas que querem fazer trabalho voluntário.
que agrega, né? Sim. A pessoa se sente útil, né? Isso que é importante. Sim, ajuda muito. É a questão da depressão, de várias áreas ali que a pessoa sendo útil consegue superar, certo? Sim, não ajuda só os outros, mas a si mesmo. A si mesmo, com certeza. Tá ok. Bom, acho que era isso, né? O que a gente queria passar era uma abordagem mais assim, uma ideia geral dos direitos, né, que as pessoas com deficiência têm. Dar essa visão também das famílias, né, da associação quanto a esses assuntos, como é que está o andamento da aplicação da lei, o que precisa melhorar e tal. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, abordar bem isso aí. Agradeço ao Vicente a disponibilidade. Eu sei que tem uma agenda corrida aí, mas conseguiu se dispor a vir aqui. A gente está à Para a gente disposição poder ali. passar essa... E vamos junto, Fabrício, né? É bonito, é um trabalho prazeroso, a gente vê o resultado, cada passo que dá, cada dia, a gente vai abrindo portas, né? Isso que é importante. Então tá, obrigado. Tá, obrigado.